Falamos sobre a família verdadeira de Jesus e hoje nós iremos falar sobre a parábola do semeador. Essa passagem, Mateus 13, é um discurso parabólico de Jesus. São 7 parábolas que Jesus fala aqui nesse evangelho, nessa parte em Mateus 13, quase no centro do evangelho. E nós estaremos meditando sobre a parábola do semeador. Estaremos lendo do verso 1 até o verso 23, para a nossa edificação. Diz assim um texto sagrado. Os irmãos que estão aqui no templo, você que está em casa, acompanhe a leitura da palavra de Deus, que diz o seguinte: Naquele mesmo dia, saindo Jesus da casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino, e não a compreendem, vem o maligno, e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai querido, fale conosco, Senhor, pela Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que a Tua palavra possa transformar a nossa vida, santificar os nossos corações, que possamos compreendê-la e que possamos tirar dessa passagem lições que possam marcar a nossa vida. Toca
no nosso coração. E que sejamos, ó Deus, semeadores da Tua palavra. Que possamos semear essa palavra em todo lugar, ó Deus, cumprindo assim a nossa missão para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Jesus está sempre cumprindo a sua missão. Jesus, ele saiu de dentro da casa onde estava e foi para o ar livre, à beira-mar. O texto diz que naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. O local comportava o maior auditório possível, a beira-mar, estava ali na praia. E o texto diz que grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Então a praia era o auditório, e o barco se tornou o seu púlpito, onde ele se assentou ali e anunciava a palavra de Deus. O vento levava a voz de Jesus aos ouvidos dos ouvintes na praia, na terra, de modo que eles ouvissem perfeitamente o que dizia. Tem até um escritor bíblico que esteve em Israel, no Mar da Galileia, e o guia fez essa experiência, né, quando ele se afastou da praia e ficou com o seu barco à distância, onde estavam ali os peregrinos, estavam ali os visitantes a Israel, e esse guia lia a parábola do semeador, num tom de voz não gritado, mas falando, e eles ouviam, porque é como se tivesse ali uma caixa acústica, essa acústica era perfeita, como se tivesse num teatro, onde ele então falava e a multidão ouvia na praia. Partindo de uma posição sentada, Jesus começou a ensinar por parábolas. E o texto diz que de muitas coisas lhes falou por parábolas. Mateus 13, 3. Os evangelhos, eles chegam a registrar, eles registram, né, 60 parábolas diferentes de Jesus, a maioria das quais se encontram em Mateus, Lucas, poucas parábolas em Marcos e nenhuma parábola no Evangelho de João. Etimologicamente, parábola quer dizer pôr ao lado, com o sentido de comparar, a fim de servir especificamente como ilustração de alguma verdade ou ensino. O que significa, então, uma parábola? É uma ilustração de fatos espirituais com coisas naturais. Vejam bem que Jesus pega aqui a questão do semeador, da semente e do solo. E Jesus, então, traz, né, lições para as nossas vidas, aplicando-as, né, à nossa vida espiritual. E aqui nós podemos ver que o relato terrestre que tem uma significação celestial, ou um significado celestial. Além do mais, as parábolas não podem ser entendidas à parte de Jesus. Quando Jesus contou esta parábola, que uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra caiu entre o solo rochoso, outra caiu entre os espinhos, e outra caiu numa terra boa e produziu a 30, a 60, a 100 por um, os discípulos então se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Então o propósito de Jesus, ao usar as parábolas, era ao mesmo tempo revelar e ocultar, tornar conhecido e ocultar o mistério. Então, revelar de forma plena a verdade àqueles que aceitaram o mistério e ocultar a parábola daqueles que rejeitaram o Messias. Porque Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Então, as parábolas são janelas abertas para uns e porta fechada para outros. Uns vão entender, outros não vão entender nada.
Aos discípulos foi concedido o privilégio de discernir esses mistérios. O conhecimento do mistério é um dom de Deus, não uma conquista humana. O mistério aqui é dado e não conquistado. É por isso que Jesus chega a dizer em Mateus 11, 27, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Pai o quiser revelar, aquele a quem o Filho quiser revelar. Então nós conhecemos alguma coisa de Deus é porque Deus se revelou. Porque Deus tomou a iniciativa de se revelar, porque caso contrário, nenhum de nós conheceria nada de Deus. Então, no entanto, a alguns esta graça não é concedida. Ao aceitarem Jesus, os discípulos tinham a chave interpretativa para compreenderem as parábolas. Eles receberam essa chave, pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que é isso, pastor? Em outras palavras, quem não permite que a palavra haja sobre ele com abundância, esse será despojado até do que tem, até daquilo que ele acha que tem. Em virtude da dureza do coração dos fariseus, eles ouviam, mas não entendiam. Eles liam a lei de Moisés, mas tinha um véu ocultando para que eles não enxergassem. Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Os líderes religiosos da época de Jesus, meus irmãos, eram como o povo rebelde da época de Isaías. Isaías, por exemplo, ele morreu cerrado ao meio por ordem de Manassés, aquele rei ímpio que sacrificou os seus filhos aos demônios. E o povo de Israel era um povo duro de coração. A rebelião de Israel era tão séria que esta rebelião custou para esse povo rebelde a destruição da nação. Em 586 antes de Cristo, Jerusalém foi destruída, Judá levado para o cativeiro babilônico, e este povo ficou na Babilônia 70 anos no cativeiro por causa da desobediência. O povo exilado, um povo no cativeiro. O problema, meus irmãos, não estava nos ouvidos ou nos olhos, mas no coração endurecido do povo. O povo estava com o coração empedernido, um coração fechado para Deus. E o coração do homem é duro como os seus ídolos. Como a prata, como o ouro, como a pedra, como o pau. O coração fechado. Um coração empedernido. Um coração rebelado contra Deus. O problema do homem é o problema do coração. E só Deus pode mudar o coração do ser humano. No entanto, os que haviam aceitado Jesus, eles possuíam a chave para desvendar as verdades espirituais mais profundas. Nós conhecemos alguma coisa de Deus por causa de Jesus. Quem tem Jesus conhece a Deus. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E é por isso que o Senhor Jesus diz assim: bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem. Então, se você enxerga Deus, se você tem Cristo no coração, se você entregou a sua vida a Cristo, você recebeu o maior milagre, o milagre do novo coração, o milagre da nova vida. Você enxerga. E os vossos ouvidos, porque ouvem, você ouve a voz de Deus, porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Os discípulos possuíam esse conhecimento, não por seu próprio poder, não por sua própria virtude, mas pela bênção de Deus, pela ação soberana do Senhor. São abençoados, meus irmãos, os olhos que contemplam os mistérios do amor de Deus.
quando a gente enxerga o amor de Deus revelado na cruz. A cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Felizes são aqueles que ouvem a voz do amor eterno do coração de Jesus. Vocês conhecem o grande mistério? Esse mistério agora não é oculto, é um mistério revelado. Vocês são bem-aventurados porque vocês ouvem e porque vocês enxergam e percebem as maravilhas de Deus. E aí o texto, pois em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejavam ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Os profetas do Antigo Testamento, eles olhavam para o futuro, esperando o Redentor por vir. Por exemplo, quando Abraão pegou o seu filho Isaque e colocou sobre o altar ali, ele estava aguardando o cordeiro. Ele achava que aquele menino, mesmo sacrificado, Deus era poderoso para ressuscitá-lo. E quando ele foi sacrificá-lo, ele olhou para trás, quando Deus diz, não temas, Abraão, vi que não me negaste o teu único filho, e ele olhou para trás, ele viu o cordeiro. Então ele enxergava pelas sombras, que o Messias viria. Quando a gente, por exemplo, lê Isaías 53, diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, e ele estava olhando pelas sombras. Quando o povo de Israel sacrificava na Páscoa o cordeiro, eles estavam ali sacrificando aquele cordeiro, pensando no cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando eles faziam a festa dos tabernáculos, e vivendo em tendas, eles estavam pensando que Deus ia se tabernacular. E a Bíblia diz que no princípio era o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus habitou entre nós, ele se tabernaculou. Que coisa maravilhosa! Mas nenhum deles, enquanto viviam na terra, eles não, nenhum deles viu o Cristo encarnado, o Jesus, né? Entre nós, os apóstolos viram. Eles andaram com Jesus durante 3 anos e meio. Jesus estava ali, Deus homem, como Deus para buscar a mão de Deus, e como homem para buscar a mão do homem, para fazer a reconciliação. Todos eles, segundo Hebreus, morreram na fé, não havendo recebido a concretização das promessas, mas morreram na fé, aguardando a vinda do Messias. Mas agora esses religiosos, líderes religiosos, tiveram o privilégio de Jesus andar nas terras da Palestina durante 3 anos e meio. O Messias veio, o Messias chegou, o reino de Deus chegou. Agora nós não enxergamos mais pelas sombras. As sombras passaram, agora a realidade chegou. O Messias chegou, Cristo chegou. Ele habita entre nós. A plenitude da bênção messiânica, meus irmãos, foi reservada aos crentes da nova aliança. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia, eis que o semeador saiu a semear. E quando a gente olha para esta parábola, a parábola do semeador, é a porta de entrada para o entendimento de outras parábolas. Como é que eu vou interpretar as outras? Olhando para essa parábola. É a parábola que abre a porta para a compreensão das demais parábolas. E esta parábola é uma espécie de chave hermenêutica para a compreensão das outras parábolas. A parábola fala de um semeador que espalha a semente no solo. E como é que eles faziam isso naquele tempo? Eles então colocavam um embornal, uma sacola do lado, enchiam a mão de semente e saíam a semear, jogando no campo a semente, né, no campo. E uma caía à beira do caminho, a outra caía no solo rochoso, a outra caía entre os espinhos, a outra caía numa terra boa e produzia 30, a 60 e a 100 por um. O semeador aqui é Jesus. Jesus é o semeador por excelência e por extensão. Representa qualquer pessoa do povo de Deus que compartilha a palavra de Deus. Os apóstolos,
os discípulos, os seguidores de Jesus, os homens e mulheres que foram chamados para servi-lo. A semente é a palavra de Deus, a semente da vida, a semente eterna, a semente que transforma a nossa vida. A semente é a palavra de Deus que possui vida e poder. Jesus diz o seguinte: as palavras que vos tenho dito são espírito, são vida. A palavra de Deus, meus irmãos, não é letra morta. A palavra de Deus é vida para a nossa vida, é verdade que liberta. O Espírito Santo usa a sua palavra para mudar o coração humano. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Paulo disse a Timóteo, um jovem pastor, ele diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. E quem era o imperador naquele tempo? Nero, perseguidor da igreja, um perseguidor da família cristã, um anticristão, mas a igreja continuou cumprindo a sua missão. Então, algumas sementes caem no caminho, outras em terreno rochoso, outras ainda em meio aos espinhos e algumas outras em bom solo. E os solos aqui representam os tipos de coração. O coração do homem é como terra para a semente da palavra de Deus, que é capaz de recebê-la e gerar frutos dela. Esses solos representam o coração humano. E a grande ideia desta passagem é a pregação da palavra de Deus, a semeadura da palavra de Deus e os vários tipos de solos. O que nós podemos aprender, meus irmãos? Em primeiro lugar, o caminho batido representa o coração duro. Veja o que diz o verso 4. Vamos ler? O que diz o texto aí? Comigo? E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Então, a semente semeada à beira do caminho, representa esse caminho pisado. Como um trilho de boi. Já viram o trilho de boi? Na roça, o trilho de boi, quando o boi passa, fica o chão batido ali, não nasce capim, não tem grama, porque ele pisou tanto que o chão está duro, está pisado, onde não nasce e não floresce nada, chão batido e pisado, a semente não penetra no solo. Aí Jesus diz: olha, atendei vós, pois, a parábola do semeador, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este o que foi semeado à beira do caminho. Um coração duro, meus irmãos, é como um solo batido pelos que vão e vêm. É um solo pisado, é um coração endurecido. E o texto diz que o coração duro ouve a palavra, mas não a compreende. Ele ouve a palavra, mas não compreende. A sua mente está fechada e seus olhos se tornam cegos para a verdade. O coração está empedernido, endurecido. A semente cai, mas não germina. A semente cai nesse coração, mas não nasce. A semente não lhe trouxe qualquer bem. O ouvinte, tipo à beira do caminho, ouve, mas Satanás arrebata a semente do seu coração, rouba a semente, furta a semente do coração. Satanás é o opositor da evangelização. Satanás não quer missões, não quer que a igreja possa semear a palavra do Senhor. Onde o semeador sai a semear, ele sai para roubar a semente semeada no coração. Porque ele é ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Essa é a missão do diabo. A evangelização não é apenas um campo de semeadura, a evangelização também é um campo de batalha espiritual. Quando a igreja está evangelizando, ela está travando uma batalha contra o reino das trevas, contra Satanás. E a Bíblia diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo. Porque a missão do diabo é roubar a palavra semeada no coração.
Mas, em segundo lugar, meus irmãos, o segundo tipo de solo é o solo rochoso, que representa o coração superficial. Aqui, esse solo rochoso, ele não é visto, ele está por baixo. E a camada de terra, né, 10, 20 centímetros apenas. E aí a planta nasce, mas quando a raiz desce, ela encontra pedra, um lajeado por baixo. E aí nós podemos perceber o que diz o verso 5 e 6. Vamos ler esse versículo comigo? Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Então, esse solo ilustra o ouvinte que se comove com facilidade. Ele chora quando ouve a palavra, ele se entrega, ele se torna até membro da igreja, mas quando vem a provação, ele não tem profundidade, não tem raiz, não tem durabilidade, não tem perseverança, e ele, então, desvia. Veja o que diz o verso 20 e 21, o capítulo 3. Vamos ver o que Jesus diz, interpretando. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então esse ouvinte, ele não tem raiz em si mesmo. A sua fé é temporária. É aqui que nós podemos chamar crente fogo de palha. Ele não tem substância, não tem substância, não tem profundidade, não tem perseverança, não tem raiz. Na verdade, a sua resposta evangélica foi apenas externa. Não foi profunda, não foi real, não foi verdadeira. Não houve um novo nascimento, nem uma transformação de vida e de coração. Houve adesão, mas não houve conversão. Houve entusiasmo, mas não houve convicção. O broto nasce, cresce, mas as raízes não conseguem aprofundar-se, por isso o sol faz a planta murchar. E o que é o sol aqui? O sol representa as dificuldades pelas quais todos os que se dizem cristãos devem passar, a fim de provar a sua fé. Todos nós passamos por provações, todos nós somos tentados pelo diabo. Jesus, quando foi batizado no Rio Jordão, ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, foi tentado durante 40 dias e 40 noites, e nós também seremos tentados. Se Jesus foi tentado, nós também seremos tentados. Nós iremos passar pela provação, pela perseguição, pelas dificuldades, pelas aflições, por tudo. E ele se levanta contra a nossa fé, contra a nossa vida. Então, o sol aqui representa as dificuldades. O ouvinte, meus irmãos, sem raiz, sem profundidade, crê apenas por algum tempo, na hora da dor, da provação, das lutas, ele se desvia. Sua fé sem raízes não consegue resistir às aflições e muito menos à perseguição. E então, ele se dobra ao primeiro sinal de conflito, ao primeiro sinal de aflição, de perseguição, ele se rende e ele se desvia dos caminhos de Deus. E quem é que não passa por lutas? Quem é que não enfrenta as dificuldades da vida? Jesus diz, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. O Senhor Jesus disse, alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E cruz é sinal de luta, de perseguição e de morte. Nós devemos tomar a cruz e segui-lo, sem olhar para trás, como fez a mulher de Ló. Nós devemos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nós vemos também, meus irmãos, que o solo com espinhos representa o coração repleto de outras coisas. Veja o que diz o verso 7. Vamos ler comigo? Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. E esse solo aqui ilustra as pessoas que não arrancam todas as ervas daninhas, prejudiciais à colheita. Se você plantar ali um pomar, você tem que, de vez em quando, capinar. Você tem que limpar, tirar o mato, tirar a erva daninha.
Se você planta algo também no seu jardim, você tem que tirar ali a erva daninha, que senão vai sufocar a sua planta, ela não vai crescer com vigor. Então esse solo ilustra as pessoas que não arrancam todas as ervas daninhas prejudiciais à colheita. E aí o verso 22, veja o que Jesus diz, o que é esta semente que caiu entre os espinhos. Vamos ler? O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufoca a palavra e fica infrutífera. Então essa pessoa, ela tem um coração ocupado, abarrotado com os cuidados do mundo. Esse ouvinte chegou a ouvir a palavra de Deus, mas os cuidados do mundo prevaleceram. O mundo falou mais alto do que o evangelho, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, toma o lugar de Deus na vida desse ouvinte. E essa pessoa tem o coração ocupado, empazinado também com a fascinação das riquezas. E este ouvinte dá mais valor à terra que os céus, mais importância aos bens materiais do que a graça de Deus. Lembra do jovem rico? O Senhor Jesus, quando ele perguntou, Senhor, tenho obedecido todos os mandamentos desde a minha infância, o que eu tenho que fazer mais? Vende tudo que tens e dá aos pobres. O que ele fez? Se retirou triste. Porque o dinheiro era o dono do seu coração. Ele amava mais o dinheiro do que a Deus. Ele colocou mais os seus... colocou os bens que ele tinha acima de Jesus. A fascinação da riqueza fala mais alto do que a voz de Deus no seu coração. Lembra de Judas Iscariotes? Um dos 12? Ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. Com o beijo traz o Filho do Homem, e ele entregou Jesus para as autoridades judaicas, para o Império Romano, dizendo, aquele a quem eu o beijar, é este, prendei-o. O coração dele era um coração dominado pela ganância. Lembra de Demas, que era um cooperador de Paulo na obra missionária? Mas a Bíblia diz que, tendo amado o presente século, ele abandonou a obra missionária e foi para Tessalônica. Ele amou o presente século. Paulo diz, meus irmãos, que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Não é pecado ser rico, não é pecado ter bens, mas o pecado é colocar essas coisas em primeiro lugar na nossa vida. Quem é o primeiro na sua vida? Quem ocupa o centro da sua vida? Vejam bem, quando a gente olha o exemplo de Jó, Jó era um homem riquíssimo, e ele perdeu tudo que ele tinha num dia só, e perdeu os seus 10 filhos num dia só, e ele diz, eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas se o dinheiro fosse o ídolo do seu coração, ele tinha tirado a sua própria vida. Deus era o dono do seu coração. Mas vejam bem, essa pessoa também que tem o coração ocupado com os deleites da vida, abarrotado com os deleites da vida. Esse ouvinte é obcecado pelos prazeres da vida. Ele é um hedonista, não um cristão. Para o hedonista, o sumo bem da vida é o prazer. Quantas pessoas deixaram a Cristo para pular o carnaval? Abandonaram e nunca mais voltaram para a igreja. Estão hoje na gandaia, nas baladas, nas noitadas, nos cabarés, na zona de meretrício. Estão vendendo o seu corpo para os prazeres, para a carnalidade. E por essa razão, esse ouvinte tem um coração ocupado, empaturrado, e ele não frutifica. Os seus frutos não chegam a amadurecer, a semente não nasce e não encontra espaço para crescer. E aí nós podemos perceber, meus irmãos, que a Bíblia também fala do bom solo, da boa terra. E o solo bom aqui representa um coração aberto para a verdade de Jesus. Veja o que diz o verso 8. Vamos ler comigo? Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. E a terra boa aqui representa o indivíduo que ouve
que compreende, que recebe a palavra, que guarda a palavra no coração. E veja o que disse Jesus no verso 23. Vamos lê-lo comigo? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. São os que ouvem a palavra de Deus de bom e reto coração. Esses não apenas ouvem a palavra, mas a retêm no coração. É como diz o salmista, no Salmo 119, verso 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Nós devemos agasalhar no nosso coração a palavra de Deus. E esse bom ouvinte, ele frutifica para Deus com perseverança. Como é que eu sei que uma pessoa nasceu de novo? Você está frutificando. Se tem frutificação na vida cristã. Como é que eu sei? Não é porque eu tenho um crentômetro. Não sei se existe essa palavra. Inventei agora. Um neologismo. Mas a gente sabe quando a pessoa frutifica, ela tem os sinais da nova vida. Os sinais da vida que nasceu de novo. Da vida que experimentou o amor de Deus. Da vida que agasalhou no coração a palavra de Jesus. Não é isso que diz o Salmo 1? O Salmo 1 diz assim, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Mas os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Veja bem que o ímpio, ele não tem estabilidade, não tem raiz, não tem firmeza, ele é palha para ser jogada fora, palha para ser lançada no fogo. Mas o justo não, é como árvore plantada junto às correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. É assim, meus irmãos, que tem que ser a nossa vida. Aplicações para a nossa vida. O semeador somente é semeador quando ele sai a semear. E o ponto principal está aí, eis que o semeador saiu o quê? A semear. E esta é a sua vocação. Por consequência também, essa é a nossa vocação. Nós devemos sair a semear. Todo seguidor de Jesus tem que semear a palavra. E Jesus diz, quem tem ouvidos, ouça. Vamos a isso? Quem tem ouvidos, ouça. Vocês já notaram como é que Deus nos fez? Deus nos fez com quantas bocas? Uma. Quantos ouvidos? 2. Sinal que a gente tem que ouvir mais e falar menos. E aquilo que a gente ouve, a gente tem que ouvir com atenção, para poder praticar. Então você ouviu, e agora nós devemos praticar. Como viveremos? Em primeiro lugar, semeando a palavra de Deus, independentemente do tipo de solo. Jesus fala aqui de 4 tipos de solo. À beira do caminho, o solo rochoso, o solo cheio de espinhos, a boa terra. O semeador, meus irmãos, não está restrito em jogar sua preciosa semente apenas no solo bom. Ele enche o seu embordal de semente e sai a semear. Semeia um folheto, uma pregação na casa, na igreja, no aniversário, no casamento, na faculdade, na praça, na rua, nas nações. Nós devemos sair a semear. O agricultor, ao contrário, trata primeiro a terra, antes dela receber a semente, corrige o terreno, sua acidez, coloca calcário, adubo, ara, gradeia, irriga, para então lançar a semente. Mas aquele que semeia a palavra de Jesus, ao contrário do agricultor, ele lança a palavra em todo tipo de solo. É por isso que a igreja, meus irmãos, está em todos os lugares. Está na escola, na faculdade, nas prisões, nas ruas, nas praças, nas empresas, nas nações. E nós devemos semear a palavra de Deus em todo tipo de solo. Independentemente do tipo de solo, ele vai semear a palavra de Deus. Não é isso que Jesus disse? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura.
seja no continente europeu, na África, na Oceania, na América do Norte, na América Central, na América do Sul, na Ásia, na Europa, em todo lugar, nós devemos semear a palavra de Deus. Quando Deus age, não há coração tão duro que o evangelho não possa florescer. Porque Ele quem pode arrancar o coração de pedra e colocar um coração de carne habitado pelo Espírito Santo. Então semeie a palavra de Deus, plante a palavra de Deus em qualquer tipo de solo. Mas em segundo lugar, meus irmãos, semeando a palavra de Deus independentemente dos resultados. Note que dentre 4 tipos diferentes de solo, apenas um solo, a semente germinou e deu fruto. Ou seja, um resultado aparentemente desolador, 25% de aproveitamento. Fosse olhar assim, vamos desanimar, porque esse negócio de semear, a gente não está tendo resultado nem de 50%. Não, Jesus disse que a gente tem que cumprir a nossa missão. A função do semeador é semear, os resultados pertencem a Deus. Essa é a nossa função. Quem converte é o Senhor, quem transforma corações é o Senhor. A Bíblia diz, semeia pela manhã a tua semente, à tarde não repouse a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Semeia a palavra de Deus. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Paulo sabia, meus irmãos, dessa verdade quando escreveu, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. É Deus a quem dá o crescimento. A nossa missão é semear. É Deus a quem converte. É Deus a quem muda corações. Mas em terceiro e último lugar, meus irmãos, como viveremos semeando a palavra de Deus independentemente das circunstâncias? O texto nos fala das aves de rapina. Aves de rapina que comem a semente. A oposição satânica. A perseguição. O sol escaldante que queimou a semente. A perseguição, os espinhos que cresceram, a fascinação da riqueza, os cuidados deste mundo, os deleites desta vida, que sufocaram a semente. Todas são circunstâncias adversas que dificultam a semeadura. As aves, o sol, os espinhos representam as dificuldades cotidianas que enfrentamos ao semear o Evangelho e ao sermos instrumentos do reino de Deus. Na maioria das vezes nós enfrentamos grandes lutas na divulgação e na proclamação da palavra de Deus. E quem é que não já foi xingado? Foi zombado? Quando eu converti alguém, falou, você está carregando essa rapadura debaixo do braço? Não, eu falei, estou carregando a palavra de Deus para semear no seu coração. Muitas vezes somos perseguidos. Somos ameaçados. Somos zombados. E Jesus disse que nós devemos pregar o Evangelho, apesar das perseguições, das aflições. Jesus não disse, vamos esperar passar a guerra na Ucrânia e na Palestina, depois a gente semeia a palavra de Deus. Ou se surgir uma outra pandemia de Covid-19, fique em casa. Lembra daquela mensagem? Fique em casa. Fique em casa. Jesus não disse isso. Isso é apatia espiritual e medo, é voz do diabo. Nós vivemos num mundo caído, quebrado pelo pecado. E pior do que a morte física, meus irmãos, é a morte espiritual. Existem muitas pessoas caminhando a passos largos do Evangelho, a passos largos para o inferno, sem conhecer o Evangelho. Existem muitas pessoas que não conhecem nem João 3,16 na sua própria língua. E como igreja de Deus, nós devemos fazer missões, devemos semear a palavra de Deus, devemos compartilhar o Evangelho. Porque se hoje você está na igreja, é porque alguém pregou o Evangelho para você. Leia o que está escrito comigo em Provérbios 24, versículo 11. Abra sua Bíblia nesse texto. Eu vejo que nos 48 anos da igreja, nós devemos fazer um movimento aqui no bairro, sair de casa em casa, entregando folheiro, convidando para o aniversário da igreja. Fazer esse movimento no sábado, pela manhã, pela tarde, convidando para o culto à noite. Nós devemos estar clamando ao Senhor para que vidas possam nascer de novo. Devemos fazer um movimento também lá no Cascado para que a gente possa revitalizar a nossa escola bíblica dominical. Semana passada nós tivemos 12 pessoas ali participando. Que bênção, 3 crianças, 9 adultos. Mas nós podemos ter mais. Veja o que diz o Provérbios
24:11. Vamos ler comigo? Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Quantos jovens nas drogas, quantas pessoas morrendo pelo tráfico, quantas pessoas morrendo pela violência, quantas pessoas morrendo na ignorância, sem conhecer nada de Deus. E a única esperança para este mundo caído é a mensagem do Evangelho, é a semente da vida que deve ser semeada. Vamos usar, meus irmãos, todos os recursos que temos e aproveitar todas as oportunidades para levar o Evangelho da graça de Deus a todos os homens, em todos os lugares. Parece que tudo, meus irmãos, concorre para não sairmos do nosso comodismo. Falta de tempo, pastor, não tem tempo. Estou trabalhando muito, desânimo, estou desanimado, enfermidade, estou fraco, pastor. Pandemias, guerras, perseguições, educação dos filhos contra as lutas, crise no casamento, interesses pessoais. No entanto, apesar dos pesares, nós devemos ser crentes que possam semear a santa semente de Deus sem cessar e em todo lugar. Semeando a palavra de Deus, independentemente das circunstâncias. E que Deus nos fortaleça nessa missão, no nome de Jesus. O semeador saiu a semear. Você quer ser um semeador de Deus? Levante a sua mão bem alta assim, eu quero.